Olá pessoal, nesse vídeo eu quero te explicar qual é a importância de socializar adequadamente cães e gatos filhotes e como fazer isso em ambas espécies. A gente sabe que cachorros e gatos são animais sociais. Aliás, nem teria muita lógica a gente querer como animal de companhia animais que não são sociais, porque os que nos fazem companhia são porque gostam de estar com outros indivíduos, morar com outros indivíduos, conviver, brincar, interagir, além das necessidades de reprodução, né? Como são os animais não sociais. Dito isso, por mais que cães e gatos são espécies sociais, eles não nascem sabendo tudo para um bom comportamento social. Eles não nascem prontos, pré-programados. Eles têm que aprender várias coisas. Como nós também somos uma espécie social e a gente também não nasce sabendo tudo. A gente tem que, ao longo da infância e da adolescência, aprender uma série de comportamentos para uma boa convivência social. Os cachorros e os gatos, gente, da mesma forma. Até porque as interações sociais são dinâmicas, não são idênticas em todos os lugares, né? Então, aquele indivíduo que vai viver num determinado lugar precisa minimamente aprender, né, a conviver e interagir, se adequar, né, não é se moldar, mas entender como funciona a vida social naquele entorno em que ele está vivendo. Então, hoje, cachorros e gatos vão conviver com humanos. Primeiro de tudo, aqui a gente está falando de animais que são de estimação, né? Então, que moram com a gente. Normalmente, os cachorros vão conviver em algum grau com outros cachorros nas cidades. E os gatos também vão conviver em algum grau com outros animais, nem que seja só quando eles vão parar no hospital internados, porque não tem nenhum hospital veterinário que é exclusivo para um indivíduo. Então vai lá, vai ter outros gatos, vai ter outros cães. O cão sai na rua, tem vários outros cães. E infelizmente a gente anda com uma epidemia de cachorros antissociais e gatos também, diga-se de passagem. Por quê? Porque a gente tem criado eles socializando pouco, socializando inadequadamente. E é por isso que eu quero explicar como socializar adequadamente o seu cãozinho aí ou o seu gatinho. Então, a importância de socializar está, primeiro de tudo, no fato de que eles são sociais e precisam aprender. E segunda coisa, o cérebro, tanto do cachorro quanto do gato, ele vai se desenvolvendo em fases. A gente chama isso de fases do desenvolvimento. Olha só que complexo. E uma das fases, inclusive, a gente chama na neurociência do comportamento canino e felino de fase de socialização. Olha que bonito, alguns chamam de fase de sociabilização. O que isso significa? Que nessa fase é quando o cérebro está rapidamente desenvolvendo as partes relacionadas ao aprendizado social. Ou seja, é neste período, nesta fase, que realmente um cachorrinho ou um gatinho estão aptos a aprender muito bem os comportamentos sociais. E como isso é biológico, fisiológico, ou seja, o cérebro funciona assim, a gente não consegue mudar isso. É a gente que tem que se adaptar à fase de socialização. Então, a gente precisa entender quando essa fase acontece e promover os aprendizados sociais, seja para o cachorro, seja para o gato, durante a fase de socialização. Larissa, mas se passar a fase de socialização, não posso ensinar depois? Pode, mas é muito mais difícil, é muito mais trabalhoso, o aprendizado é mais lento, os resultados tendem a ser menos positivos. E isso não sou eu que estou dizendo, isso é a natureza biológica do cérebro, tá? O nosso cérebro também tem isso, a gente também tem uma fase de socialização na qual é muito importante a gente aprender comportamentos sociais. Isso não quer dizer que depois seja impossível, mas é mais difícil. Pensando nisso, na prática, a gente tem que socializar o cão e o gato nessa janela, a gente chama isso de janela neurosensível, ou seja, que é quando o sistema nervoso está sensível a receber todos esses estímulos e aprender prontamente. E se a gente socializa no tempo certo, o bicho cresce,
sociável e não antissocial. Ele cresce sabendo interagir com cachorros e gatos sem brigar. Porque se tem uma coisa que não é normal, é tanto cães quanto gatos ficarem brigando por aí. Toda vez que um cão ou gato brigam, seja com um animal da mesma espécie, seja com um animal de outra espécie, isso é uma falha de comunicação, normalmente relacionada a uma falha de aprendizado social. Pode também estar relacionada a estresse, ansiedade e outras causas, mas é muito comum aqui no Brasil, pelo menos na minha experiência, atendendo cães e gatos com problemas emocionais há mais de 14 anos, eu vejo que é muito comum eles serem pouco socializados e se tornam adolescentes e adultos antissociais e com isso começa a rosnar, a avançar, latir, partir para cima, brigar. Tanto cachorro quanto gato. Não tolera outro por perto, não sabe nem dar oi direito, né? O oi que o cachorro dá em outro cachorro é diferente do oi que ele dá pra gente. O oi que o gato dá para outro gato também. E assim entre as espécies. Só que eles não nascem automaticamente entendendo tudo isso. E se a gente não dá oportunidade, eles podem crescer sem aprender. Qual é essa fase de socialização? Você pode estar se perguntando. Em gatos, essa fase vai mais ou menos dos 45, 50 dias de vida até aproximadamente 4 ou 5 meses de vida. Por que não é um número preciso? Porque biologia não é matemática. Então, o desenvolvimento do cérebro varia um pouco entre indivíduos, mas essa é a fase neurosensível da socialização dos gatos. Ou seja, a partir dos 5 meses se torna muito mais difícil e cada mês mais difícil socializar um gatinho. E nos cachorros, a gente tem um pouquinho mais de tempo. Cachorro começa no mesmo período, 45, 50 dias, mas vai até os 6 meses normalmente. Então, a gente tem até os 6 meses a janela neurosensível de cachorros para aprender comportamentos sociais. E vou falar um negócio para vocês que é uma notícia que vocês não vão gostar. O ideal para o animal ser realmente saudável é que nessa fase de socialização, ele aprenda todos os comportamentos sociais. Todos, como dar oi para outro cachorro, como brincar com outro cachorro, como receber, como dar oi para outras pessoas, entender que pessoas não são uma ameaça, saber interagir com pessoas sem agressividade, saber interagir com gatos sem sair atacando, saber interagir com diferentes cachorros de diferentes idades e tamanhos e temperamentos sem sair brigando por aí, o mesmo vale para o gato. Né? Então, aprender a ir no veterinário, não ter medo do veterinário, andar de carro, todos esses são comportamentos sociais, porque incluem interações com outros membros, com outros indivíduos. Na rua passa uma bicicleta, passa uma moto, passa um carro, tudo isso tem gente dentro. Então, quando o cão não aprende, ele pode crescer, aqueles cachorros que têm medo de moto, medo de bicicleta, medo de skate, ou pior, avança em tudo que tem rodas, né? Isso é falta de socialização, porque quando o cérebro termina essa fase neurosensível, eu costumo usar a analogia como se uma janela de aprendizado se fechasse. Aqueles neurônios não estão mais agora super sensíveis a vamos aprender, vamos aprender, vamos aprender, vamos aprender. Por quê? Em tese, nessa idade, por volta de 6 meses no cão, por volta de 5 meses no gato, é quando eles entrariam na puberdade. E na puberdade, ambas as espécies sairiam do ninho, ou seja, eles iriam começar a se virar sozinhos e não mais depender de mamãe e papai para as coisas, né? Normalmente mamãe e titias, porque os machos não são muito lá parentais. Dito isso, quando na adolescência eles começariam a buscar fazer algumas coisas sozinhos, biologicamente o que faz sentido é esse cérebro agora pré-adolescente ali na puberdade, tem que estar minimamente pronto ou bastante preparado para interações sociais variadas. Nessa idade já, o adolescente tem que saber quem é amigo, quem não é, quem ameaça, quem não é, de quem ele chega perto, de quem ele não chega perto, quem ele evita, quem ele briga, quem ele não briga. Só que, se a gente não socializa adequadamente, ele entra na adolescência sem ter esses critérios bem claros. E ele começa a esbravejar. Cachorro começa a latir. Late pra todo mundo. Vai passear na guerra, começa a latir. Não sabe o que fazer. O gato e se esconde. E se esconde. E aí, o humano que está ali com aquele animal pré-adolescente ou adolescente que começa a agir de forma antissocial,
né? Ou seja, com comportamentos que não são socialmente positivos, né? Desenvolvidos, não sabe muito como agir. Esse humano não sabe muito como agir e normalmente o humano fica com o quê? Medo. Meu Deus, acho que meu cachorro quer atacar outro. Tá latindo, tá puxando a guia. Quer atacar. Segura, segura. Não, não, não. Vem pra cá. Não, vem pra cá. E aí cada oportunidade que ele teria de interagir vai sendo inibida e isso vira uma bola de neve. E daqui a pouco tu tem um cachorro com 1 ano de idade que não dá pra passear, que não pode chegar perto de ninguém no passeio, só passeia com você, você desvia dos outros cachorros, e isso tá acontecendo com todos os cachorros. Então, todos os cachorros na rua um desviando do outro, quando se vê dá uma latida, aí vai no parque dá confusão, vai no parque não solta da guia, tem medo de soltar da guia, tem medo de tudo, sabe se o cachorro vai atacar ou não, daí chega a visita em casa, late, tá no portão, late, vem o prestador de serviço lá. Isso tudo é falta de socialização. Aí começa a ter medo ou irritação com moto, com bicicleta, com caminhão, com andar de carro, com ir no veterinário, com interações sociais inéditas, tudo isso se torna assustador, porque eu vou contar um outro segredo para vocês. O cérebro nosso, do cão e do gato também, ele é pré-programado para ter medo daquilo que ele não conhece ou não entende bem. Isso não na infância, né? Depois da fase de socialização, ou seja, quando fecha aquela janela neurosensível, quando eles entram na adolescência e principalmente na fase adulta, o cérebro, ele é pré-programado sim para ter medo do desconhecido. Isso é um mecanismo de sobrevivência básica, isso é um mecanismo de defesa de todos os animais, predador ou presa. O que muda é a reação ao medo. Um exemplo humano que eu costumo usar. Se tem uma coisa que ninguém conhece adequadamente e nunca conviveu e nunca conversou para saber a real intenção, se é que existe, é um extraterrestre, por exemplo. Então, de maneira geral, imagine se cair agora aqui na tua frente um extraterrestre, uma criatura que não é do planeta Terra, ou seja, você nunca viu, você não conhece, você não sabe quais são as intenções daquela criatura. A tua reação vai ser se defender. Eu vou me esconder, me proteger, vou pedir ajuda, vou primeiro olhar de longe, vou primeiro tentar entender e eu vou demorar para fazer uma amizade. Eu não vou chamar para tomar um café dentro da minha casa igual eu chamaria uma pessoa que eu quero fazer amizade, por exemplo, né? Então, a gente vai ter normalmente medo do desconhecido, cães e gatos também. E o que é desconhecido? Tudo aquilo que ao longo do desenvolvimento, ao longo da fase de socialização, o cão ou o gatinho não tiveram a oportunidade de conhecer bem, né? E aí o gatinho, quando entra na adolescência, é que ele começa a se esconder quando entra uma visita em casa, não quer entrar dentro da caixa de transporte, entra no carro e morre de medo, não deixa colocar uma peitoral e guia, tem medo de sair pela porta do apartamento. E aí todos esses medos estão tão comuns que a gente está banalizando e tá virando normal, mas na verdade não tem nada de normal, só é comum, o gato ter medo de tudo e o cachorro latir pra tudo e ser antissocial. Ou e brigar com outros cachorros. E a gente tá normalizando uma coisa que é absolutamente anormal. E qual que é o problema disso, Larissa? O que isso tem a ver? Meu canal é dedicado a ajudar você que ama animais, porque se você tá me ouvindo até aqui é porque você ama animais, né? Aliás, se você tá me ouvindo até aqui nessa altura do campeonato, eu vou pedir para você deixar um joinha aqui nesse canal, porque toda vez que você dá um joinha, mais cachorreiros e gateiros podem receber esse vídeo. E se você ainda não me segue aqui, já segue para mais conteúdos como esse. Então, meu objetivo nesse canal é ajudar você aí a fazer cães e gatos mais felizes e mais saudáveis. Toda vez que um gato ou um cão se torna antissocial, ou seja, não é bem socializado, ele sofre com isso. Ele sofre porque ele vai ter medos, porque ele vai ter inseguranças, porque ele vai perder a possibilidade de ter interações sociais positivas. Ele vai desenvolver mais fácil vários tipos de ansiedade, ansiedade de separação, ansiedade em lugares diferentes. Outros medos como barulhos, sair de casa, veterinário, etc. Tudo isso causa sofrimento. Então, não socializar bem um filhote vai favorecer grandes chances de ele ter vários motivos para sofrer na adolescência e vida adulta. E quando a gente socializa adequadamente, o contrário acontece. O animal é muito mais feliz, o animal se torna muito mais aberto a várias interações e digo mais, a tua vida vai ser muito mais fácil, porque quando a gente tem um cachorro ou um gatinho bem sociável, tudo é mais fácil.
tá? Receber visita é mais fácil, andar na rua é mais fácil com esse animal, ir no veterinário é mais fácil, não tem medo de carro, não tem medo de ir pra praia com a família, entendeu? Interage com as pessoas, interage com os outros animais, é mais divertido, é mais lúdico, é mais harmonioso, é menos conflituoso, então é bom pra todo mundo. E aí, então entendi. Eu já ensinei pra vocês a fase de socialização, então é neste período que vocês vão fazer isso que eu vou ensinar agora. Já expliquei pra você a importância disso, né, as consequências de a gente não fazer isso. E agora eu vou te explicar como socializar cãezinhos e como socializar gatinhos. Então, a gente vai estar nessa fase ali, 45 dias em diante. Ou seja, quando eu começo a socializar o meu filhote, Larissa, 45 dias já pode começar a socializar. E quando essas coisas que eu vou ensinar para você vão começar a não funcionar mais tão fácil? Lá por volta dos 5 meses nos gatos, lá por volta dos 6 meses no cachorro. Nesse período, essas dicas que eu vou te dar agora vão funcionar muito bem. Então, se você começar a pensar, ai, mas isso aqui, nossa, se eu fizesse com o meu cachorro hoje não vai dar certo, porque se ele já é adulto, talvez não vai mesmo, tá? Então, vamos lá. Socializar significa apresentar para outros indivíduos dos mais variados possíveis e apresentar para interações da vida, interações sociais. Então, coisas importantes da gente ensinar para qualquer cachorro ou gato moderno, urbano, que vive numa cidade. Ensinar a usar uma peitoral e guia. Sim, para gatos também, se ele morar numa casa telada. Ensinar que humanos de vários tipos não são ameaçadores, que ele não precisa ter medo, que o gato não precisa se esconder, que o cão não precisa latir, e eles precisam aprender como que eu dou oi para essas pessoas, como que eu interajo para essas pessoas que não são os meus tutores, que eu já tô super acostumado, que eu já tô crescendo com eles. Por que muitas vezes os cães e os gatos são super legais e bonzinhos com os seus tutores e com outras pessoas são esquisitos? Porque eles foram só socializados com os seus tutores, né? Então eles precisam ver pessoas, interagir com pessoas, mas tem um ponto muito importante. A socialização adequada só vai acontecer se essas interações com pessoas diferentes forem positivas. Toda vez que um gato filhote ou um cão filhote na fase de socialização tiverem uma interação negativa com pessoas, isso vai piorar a socialização deles, porque vai gerar um mini trauma. Aquela pessoa foi malvada, aquela pessoa foi ruim comigo, né? E aí, na prática, como é que você vai apresentar o seu filhote para pessoas? De duas formas. Você vai convidar pessoas para vir na sua casa de propósito. Por que não? Durante a fase de socialização, para dizer, Larissa me falou que tem que socializar o gatinho. Então, bora jantar lá em casa essa semana? Bora tomar um café lá em casa? Bora vir domingo só para brincar com o gato? Ou com o cão? Dá na mesma. Convide o máximo possível de pessoas legais que gostem de cão ou de gato para visitar a sua casa o máximo possível nesses poucos meses de socialização. Percebe que passa voando. Às vezes para gato a gente tem 8 semanas para fazer isso e acabou, né? Às vezes um pouco mais. Então, chame pessoas. Quanto mais você receber pessoas diferentes, homens, mulheres, mais velhos, mais crianças, se tiver alguém com neném de colo, manda trazer também, entendeu? Essas pessoas vão ter temperamentos diferentes, cheiros diferentes, roupas diferentes, cabelos, formatos diferentes. Tudo isso é socialização. O gato deixa, e o cão também deixa de ter aquela impressão que tipo, eu conheço bem esse tipo de humano aqui e esse aqui. Minha mãe e meu pai e mais uma pessoa que mora na casa, por exemplo, hoje é uma só. E ele começa a ter referencial de, nossa, humanos são de muitos tipos, de muito formato. Uns falam mais alto, uns mexem mais, outros falam menos. Uns têm esse cheiro, os outros têm esse cheiro. Essa variedade faz toda a diferença na socialização. Isso dentro da tua casa, né? Larissa, e se eles tiverem um pouquinho de medo? E se eles ficarem um pouco, não quiserem chegar perto? Usa coisas legais. Usa o petisco favorito deles nessa hora, pega os brinquedos favoritos, chama pra brincar, pega a escovinha de fazer carinho, vai pra passear, faça coisas que eles gostem. Mas vou falar um troço pra vocês. Normalmente, filhotes na fase de socialização não tem medo de nada. O normal do cérebro é quase que chega a ser irônico, mas é assim, na fase de socialização, eles são pré-programados para não ter medo das coisas. Por quê? Eles sempre estariam acompanhados de adultos e eles precisam aprender muito rápido. Se eles tiverem muito medo, não aprende rápido.
né? Então o gatinho, durante toda a fase de socialização, se ele não estivesse com a gente, ele estaria com a gata. O cão também, ele estaria com a cadela. E essas adultas iriam mostrando eles pro mundo, ensinando todas as coisas para eles. Então a gente assume esse papel, né, de tutor, de tutora e tá junto. Por isso que filhote é sem noção, porque eles são destemidos, porque literalmente eles não têm noção do perigo. Porque quem que tem que ensinar para eles o que é perigo e o que não é? O adulto, a mãe normalmente, né? Seria naturalmente. Então, a gente assume esse papel trazendo pessoas legais. O que a gente tá mostrando? Que várias pessoas não é perigo. E dificilmente você vai ter dificuldade de fazer isso com o filhote, porque ele não vai ter medo. Se você tiver um filhote que tem muito medo, talvez você precise de ajuda de um terapeuta, porque isso não é um comportamento super normal. Beleza, isso dentro da nossa casa. Qual que é outra forma de apresentar o seu gatinho ou o seu cãozinho para várias outras pessoas fora de casa? Em vários lugares. Para cachorro, tem mais opções, na verdade, porque cachorro é rueiro, né? Então, já 45 dias já começa a passear com esse cachorro no colo, todos os dias pelo bairro, já começa a andar de carro com esse cachorrinho para cima e para baixo, leva ele no shopping, leva ele em lojas, tudo que for indoor, não tem problema nenhum enquanto ele está sendo vacinado, tá? Pessoas não passam doenças para cães filhotes. Se algum veterinário te falou isso, mentira. Então, eles podem sim ser acariciados por pessoas, uma outra pessoa pegar, uma outra pessoa fazer cafuné. Então, sai com o cachorrinho de casa todo dia, tá? E vai em lugares seguros que não tenha doença de cachorro, tá? E pessoas diferentes. Inclusive, quer ver um rolê bem legal para socializar? Vai na casa dos teus amigos, jantar, tomar café, assistir um filme, assistir um jogo e leva o filhote. O filhote não tem nenhum preparo para ficar sozinho em casa. Eles odeiam, eles sofrem, eles choram, eles desesperam. E olha que legal, ficar sozinho em casa é super ruim pro cachorro. Levar junto é super bom pro cachorro. Então, quem que não vai gostar, um amigo teu, de você ir visitar ele com um cachorrinho filhotinho? Ah, para, né? Se teu amigo não gostar de cachorro filhote, talvez você tenha que repensar teus amigos, né? E gato, mesma coisa. Um gato é um pouco mais difícil, porque assim, o gato não ama andar na rua, ver um monte de gente na rua. Não vai funcionar esse mesmo rolê, né? O gato não vai normalmente gostar de ir num shopping movimentado. O gato não gosta de muitas pessoas ao mesmo tempo, porque o comportamento é outro. Mas uma ótima forma de socializar seu gatinho fora de casa é levar ele na casa de amigos, levar ele às vezes para o seu trabalho, se for possível, né? Agende visitas de propósito, vai visitar a mãe, vai visitar a tia, vai tomar um café na sogra, vai tomar um café naquele primo que você não vê há tanto tempo, entendeu? Vai ver um filme na casa do outro amigo que você não vê há tanto tempo, liga para todo mundo, marca rolê, fala assim, tô com um filhote, preciso socializar, senão o cérebro dele vai ficar atrofiado socialmente e eu preciso de rolê que dê pra levar esse gato com segurança. E você vai com o gatinho na caixinha, chega lá no apartamento, solta o gatinho, eles vão explorar. Não só ele vai estar aprendendo a socializar com humanos, como em paralelo a gente está sociabilizando também com lugares, com sair de casa, com não é só a minha casa que é um lugar seguro. Ah, esse aqui é um outro apartamento, também ninguém me matou aqui. Check, mais um. Aí outro dia ele vai em outro. Ah, mais um apartamento que eu visitei, ninguém me matou aqui também. Check, mais um. Daqui a pouco, se ao longo da infância ele visitou meia dúzia de apartamentos, eu tenho um gatinho com um cérebro cujo referencial dele de segurança não é mais só o meu apartamento. Agora são 7 casas diferentes. Olha que interessante, né? E pro cachorro, mesma coisa. Outra coisa bem importante é a gente socializar com outros animais, principalmente pros cachorros. Se tem um erro que as pessoas cometem é não deixar os cachorros interagir com outros cães até terminar todas as vacinas. Por quê? Normalmente todas as vacinas terminam próximo do final da fase neurosensível. E o que acontece quando acaba a fase neurosensível, que eu já ensinei pra vocês? Acaba a oportunidade de socializar. Então já é tarde. Aí, com 6 meses de idade, a criatura quer pela primeira vez colocar um peitoral e sair andar com o cachorro e que ele se comporte. E aí ele sai igual um doido latindo, puxando a guia, vê gente não sabe o que fazer, vê cachorro não sabe o que fazer, e o doutor fala, nossa, que cachorro comportado, que não se comporta, vamos ter que adestrar. Gente, tá tarde. Então, a gente precisa sim apresentar o cão a vários cães
antes dos 6 meses. Larissa, mas se não terminou as vacinas? Isso não é motivo para não fazer. A única diferença é que, se ainda não terminou todas as vacinas, a gente vai tomar alguns cuidados a mais do que quando já terminou todas as vacinas. Mas não é tanta diferença assim. Quer ver uma coisa? Nenhum cachorro adulto vacinado pode passar a doença para o seu filhote que ainda está sendo vacinado. Então, você pode apresentar ele para todos os cachorros adultos vacinados que você conhecer. Leva na casa do amigo que tem cachorro. Chama o amigo que tem cachorro para visitar a tua casa e trazer o cachorro. Matricula ele numa creche de cães, adultos saudáveis vacinados. Leva ele em lugares que você sabe que só vai ter cachorrinho Nutelinha de guia, tipo um shopping. Passear dentro só do teu condomínio, se é um condomínio fechado que não entra nenhum cachorro de rua desconhecido ali. Tem várias opções. Mas a importância é apresentar para vários. Quanto mais cachorros teu filhote conhecer, mais bem comportado ele vai ser, sem você ter que fazer muita coisa. Você precisa apresentar. Claro que se todos os cães que ele conhecerem forem maus comportados, brigarem com ele, avançarem nele, rosnarem, atacarem, ele vai começar a ter o contrário, né? Medo de cachorro, não é essa a ideia. A ideia é ele conhecer cachorros normais, né? Cachorros que podem até ignorar, que vão cheirar, alguns vão brincar, outros não vão brincar, e eles precisam se encostar, Quais são os cuidados que a gente tem que ter quando o filhote ainda não terminou todas as vacinas? Ele não pode ter contato com animais doentes, ele não pode ter contato com diarreia, vômito, secreções de animais doentes. Então, é só você parar pra pensar, e você pode sentar com o teu veterinário e perguntar: doutor, onde mesmo será que tem cocô de animais doentes? E não é todos os lugares do mundo, como algumas pessoas pensam, tá? Então tem sim vários lugares. Normalmente lugares indoor são super seguros. A casa do teu amigo não vai ter contaminantes de outros animais doentes. Os apartamentos dos teus amigos, né? As lojas que são fechadas, que nunca entra um animal doente ali, fazer vômito, fazer diarreia, né? A rua já é um lugar que a gente tem que ter alguns, né? Vai depender muito. Daí eu nem vou me aprofundar aqui, porque aí é muito caso a caso. Mas o que a gente precisa mudar, que aqui no Brasil a gente tá com uma realidade assim, ó, gente. Tipo, terminar todas as vacinas, você não tira o seu cão de casa, você não deixa ele ter contato com nenhum outro cão e de preferência com nenhuma outra pessoa. Só assim a gente garante que ele vai nunca pegar nenhuma doença e não morrer. E aí depois que ele terminar todas as vacinas, ele está liberado para ser cachorro. Isso não dá mais pra fazer. Isso é muito ruim pro cachorro. Muito, muito ruim. A socialização também é uma recomendação médica. E é uma recomendação médica tão importante quanto as vacinas. Não é mais ou menos. E digo mais, um cachorro que não é bem socializado pode ter tanto problema emocional depois, pode inclusive ser abandonado por maus comportamentos, e isso também leva a muito sofrimento e pode até levar à morte. E é claro que a gente não vai socializar sem cuidado nenhum, tipo, ai, dane-se, então vamos pôr todos os cães em risco agora no Brasil. Não. Mas vou falar um negócio pra vocês. Faz 20 anos que eu estudo esse Paranauê aqui. 14 anos que eu atendo cachorro. Todos os cachorros filhotes que eu atendi na minha vida, eu ensinei isso que eu tô ensinando pra vocês. As famílias fizeram. Estão todos vivos. Nenhum pegou doença. Você entendeu? E estão muito mais felizes. Obrigada. Então, amores, apresentem seus cães a pessoas, a cães. De preferência, apresente a gatos também, se você puder. Gatos que já estão acostumados com cães, para ele pelo menos cheirar uma ou duas vezes, ver, saber o que é um gato. E quando ele ficar adulto, não ser aquele cachorro que não pode ver um gato, né? Depois ele vai no hospital e aí? Ele não pode ver os gatos que estão internados do lado dele, que ele já quer matar. Vai ficar estressado, vai estressar os gatos, vai estressar todo mundo. Apresente seu cão a lugares, apresente seu cão a estímulos sociais. Ande de carro com o filhote, mostre para ele o trânsito. Deixa ele ver ônibus, moto, bicicleta, skate. Vai com ele numa bolsa, vai com ele no colo. Sai, tira esse filhote de casa. Tira esse filhote, deixa ele ver o mundo, deixa ele conhecer as coisas de uma cidade onde ele vai viver pro resto da vida dele, que provavelmente vai ser muito parecida com outras cidades mesmo que você se mude, tá ok? O gatinho, como é que a gente vai fazer? Visitar os amigos, chamar os amigos em casa, também levar esse gatinho numa bolsa pra andar, pra ver a rua, pra ver o trânsito, pra escutar os barulhos, pra conhecer a cidade onde ele vai morar. Também a gente precisa apresentar para outros gatos. Aí tem uma diferença. Cachorrinho, filhote, pode super bem socializar com cachorros adultos. Dá super certo. Pode socializar com filhote? Também pode. Inclusive, existem escolinhas de socialização para filhotes, né? Do mundo inteiro. Gato, não. Porque gato adulto,
não tem uma boa tolerância para gatos desconhecidos. Não vê graça nenhuma em brincar com um gato que ele não conhece. Então, dificilmente um gato adulto vai super socializar com um filhotinho. A exceção são alguns gatos adultos muito bem socializados, que aí se tornam os tiozão da socialização. Mas, normalmente, para funcionar bem a socialização entre gatos, a gente precisa colocar filhotes com filhotes. Filhotes até 5 meses de idade juntos. Então, levar seu gatinho para visitar, gatinhos chamarem para visitar. Ah, Larissa, mas não conheço ninguém. Pois é, esse é um desafio da vida moderna, da pessoa que quer ter um gato filhote bem socializado. Todos já passamos por isso, entendeu? Às vezes a gente aprende uma coisa nova e pensa, Jesus, como é que eu vou fazer isso? Mas o objetivo aqui não é achar problema. O objetivo aqui é orientar vocês da importância, como fazer, e aí cada um vai achando as suas estratégias nas suas realidades. Combinado? Gato também precisa aprender a andar de carro e gostar desde filhotinho, a não ter medo de andar de carro, não ter medo da caixa de transporte, não ter medo de ir no veterinário, ter experiências positivas sociais variadas, fora das 4 paredes de um apartamento. Porque esses gatos que a gente vê com muita frequência, que tem medo de tudo, que se a porta abre, se esconde, por mais que isso seja comum, isso não é normal. Isso foi aprendido lá na infância, por falta de socialização. Um animal socializado é infinitamente mais feliz. Inclusive os humanos que vivem com ele. A nossa vida é muito mais fácil. O desejo é que a gente comece a criar uma nova geração de cães e gatos devidamente socializados. Como que a gente faz isso? Com conhecimento, é a única forma. Então se informe mais sobre isso, converse com o seu veterinário. Se ele tiver preconceito, converse com outro, procure mais vídeos sobre esse assunto. Aqui nesse canal mesmo tem vários livros que falam sobre isso. Coloca no Google escolinhas de socialização e começa a ver os vídeos dos lugares, né? Então, a socialização sempre vai acontecer em paralelo à vacinação. Não dá para ser ou um ou outro, esse ou só depois. Depois é tarde. E se você tá preocupado que você só tem adultos, assistiu esse vídeo até aqui e falou, meu Deus, o meu já passou da socialização, agora já era. O que você vai precisar fazer é o que a gente chama de ressocialização. É diferente da socialização. Isso eu falo em outros vídeos. Então eu vou encerrando por aqui, mas fique tranquilo, porque é possível ressocializar. Vai dar mais trabalho, mas é possível. E nem sempre a gente chega nos altos níveis de socialização que a gente chega quando a gente faz isso na infância. Beleza? Vamos juntos por uma geração de cães e gatos mais sociáveis e mais felizes. Gostou desse vídeo? Compartilha com aquela amiga, aquele amigo que tá com um filhote na mão, que tá querendo adotar um filhote, ou que você sabe que um dia pode ser que venha novamente adotar um filhote, porque os animais te agradecem. Beijo grande, me chamo Larissa, eu vou ficando por aqui.